Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, eu sou professor e mentor de hipnoterapeutas. E hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre conformidade social. Se você está assistindo essa aula aqui no YouTube, se você está assistindo a gravação dessa aula, já dá um like aí, já me segue no canal. Isso vai me ajudar muito. Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar isso aqui. Conformidade social, gente, é a nossa tendência natural de mudar a nossa percepção, de mudar a nossa crença, de mudar o nosso comportamento de forma consciente ou inconsciente, a partir de um grupo ou a partir de um contexto, né? Ou seja, a conformidade social é aquele fenômeno que vai acontecer quando eu mudo o que eu estou fazendo, o que eu penso que eu sou, porque um meio externo me pressiona para isso de alguma forma, né? Ou porque eu quero participar desse grupo, ou porque eu não quero ser rejeitado por este grupo. Então, imagina uma situação. Você está dentro de uma igreja. Você entra dentro de uma igreja, por mais que não seja a sua religião. O simples fato de você entrar em um ambiente religioso, o seu comportamento já muda. Você já passa a falar mais baixo, você age de forma mais respeitosa. E essa alteração do meu comportamento a partir de um contexto é o que a gente vai chamar aqui de conformidade social. E aí, assim, nesse tipo de situação, a gente vai alterar de forma consciente, mas geralmente inconsciente, o comportamento e as crenças. Um outro exemplo, imagina que você está em um curso de hipnose, um curso presencial. Você está no meio de uma sala de um curso de hipnose. E aí, a gente vai almoçar em conjunto, todo mundo vai almoçar em conjunto, todo mundo pega comida saudável e você é o último da fila. Se todo mundo pegou comida saudável, todo mundo olha para você, existe uma grande tendência de você se sentir coagido a também pegar uma comida saudável. O nome disso é conformidade social, né? Outro exemplo, gente, é o seguinte: são os jovens com álcool, né? Todo mundo sabe que a gente tem uma cultura de álcool. Você sai com os coleguinhas quando você é jovem, você vai no bar e os amigos começam: bebe, bebe é bom, bebe é bom. Aí você fica: não quero beber, não, bebe, tá todo mundo bebendo, é legal. Você vai lá e bebe. Isso é conformidade social. É você abrindo mão de algo, ou é você mudando o seu comportamento para estar pertencendo ao grupo, para ser aceito por este grupo de alguma forma. Então, gente, a conformidade social se relaciona com esse processo de alterar o comportamento, alterar a crença, a opinião, de forma que isso se alinhe com as expectativas de algum grupo, tá? Isso geralmente vai acontecer porque a pessoa não quer ser excluída, ou porque ela quer ser aceita por esse grupo de alguma forma. Ou até mesmo porque ela acredita, gente, que alguém desse grupo ou esse grupo possui mais autoridade ou mais informações do que um tema sobre comparado com ela. Né? Então, vamos entender mais isso aqui. Vamos seguir. Hipnose é um processo que envolve convencimento, que envolve persuasão e, principalmente, gente, o engajamento da pessoa. Quando a gente vai fazer hipnose, a gente precisa que a pessoa se engaje, a gente precisa que a pessoa tenha uma atitude positiva com relação ao processo. E essa atitude positiva com relação ao processo é o que a gente vai chamar de conformidade. A gente fala na hipnose clássica, né, bastante de, olha, você tem que se engajar, você tem que participar, você tem que ter atitude positiva com relação a isso. Quando a gente fala dessa atitude positiva, o termo técnico é conformidade social, tá? Bom, o processo de conformidade, ele vai se relacionar com esse processo de se alinhar às normas de um grupo. Só que essas normas, elas podem ser explícitas ou implícitas. Vamos dar exemplos para a gente entender isso aqui. Então, se a gente está dentro de um curso, dentro de uma aula, e a gente sabe que dentro de um curso, dentro de uma aula, tem um conjunto de regras ali. Né? Durante um curso, tem coisas que não vão precisar ser ditas, do tipo, durante uma aula, a gente não pode ficar falando alto, a gente não pode ficar levantando e andando pela sala, a gente não pode ficar atrapalhando. Né? Da mesma forma, vão ter regras que vão ser explícitas, que vão falar que existe essa regra. Né? Então, tem situações que é falar, tem situações que não é. Se eu chego em frente a um juiz e eu vou falar com ele dentro de um contexto jurídico, tem um monte de regra que é implícita ali. Né? Ninguém tem que me falar, Roberto, você tem que tratar diferente o juiz, você tem que agir diferente. Não, isso já está claro ali, né? Por mais que possa ser falado.
E essas regras, gente, essas regras elas podem ser do próprio grupo ou da própria pessoa. Porque às vezes a pessoa carrega uma regra que é de um grupo anterior a ela, por exemplo, o grupo familiar. Né? Vou dar exemplos, gente. Minha família tem o costume de só almoçar, de só comer, todo mundo junto na mesa, sem televisão. O meu padrasto, por uma questão de conformidade social, mesmo quando ele não está com grupo, ele não come em frente à TV. Ele não consegue, ele segue essa regra dele, sem julgar essa própria regra, né? E vamos entender, gente. A gente vive em bando. Tecnicamente, por viver em bando, se a gente estivesse na natureza, se a gente tivesse com o nosso grupinho lá na natureza, a gente estaria em um bandinho, um grupo, né? E se por algum motivo você fosse expulso do bando, né? Se o líder não gosta de você, sei lá, você foi expulso, o que vai acontecer? Você vai ser presa fácil, você vai morrer. Um macaco que vive em bando, ao ser expulso do bando, ele morre, ele é presa fácil. Então, nós, como indivíduos, a gente tem uma busca inata, uma busca natural de estar pertencendo, de fazer parte. Para a gente não fazer parte, não pertencer, é a mesma coisa que se tivesse uma onça na nossa frente. Então, a gente pensa que, às vezes, amor, pertencimento, tudo mais é algo bonito, é algo romântico. E não é, gente. Não é. Tem a ver com sobrevivência. Né? Fazer parte do grupo tem a ver com sobrevivência. E essa troca de comportamento que ocorre por meio da conformidade, ela geralmente vai acontecer de forma inconsciente. Ou seja, as pessoas não têm consciência que estão alterando os comportamentos dela, né? E ela até pode tomar consciência que existe essa conformidade, mas geralmente não toma. E a conformidade, ela vai depender de muitas coisas diferentes, né? Ela vai depender de contexto, ela vai depender da motivação da pessoa que vai participar do processo, vai depender da predisposição da pessoa, que tem pessoa que é mais predisposta do que outra. Né? Pode ser que essa pessoa queira pertencer a esse grupo, que ela quer ter um amigo, por exemplo, porque ela quer impressionar alguém. Tudo isso são fatores que vão elevar ou diminuir essa pressão social, essa pressão da conformidade. Bom, em 1951, teve um pesquisador chamado Solomon Asch. O Solomon Asch, ele pegou os experimentos do Milgram, não vou ficar falando muito do Milgram aqui hoje, não sei se eu vou falar ou não, e ele pegou o efeito Hawthorne, né, do Thorne. Esses dois estavam estudando conformidade, sugestionabilidade. E o Solomon Asch, ele queria entender um pouco mais sobre essa tal de conformidade social. E as pesquisas do Solomon, gente, abriu portas para diversas outras pesquisas que vieram depois. Eu vou botar aqui para vocês um vídeo para vocês assistirem dessa pesquisa do Solomon Asch. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Cadê? Vou dar play aqui, gente. Experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. But on the third trial, something happens. 2. 2. 2. 2. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Asch found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1.
1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials, compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. 1. 1. 1. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Muito bom. Vamos voltando, gente. Vamos lá, vamos lá. Esse experimento dele mostra muita coisa pra gente, né? Deixa eu só organizar minhas telas de novo. Deu um probleminha aqui, gente. Beleza, vamos lá. Então, olha que interessante, gente. Tinha o grupinho, todos eram atores, o último não. À medida que todos iam respondendo a resposta errada, o último também respondia errada. E o Solomon Asch, gente, dentro das pesquisas dele, ele descobriu que a gente chega a abrir mão até mesmo dos nossos valores para entrar em conformidade social. Tá? A gente abre mão dos nossos valores para entrar em conformidade. E, gente, qual que foi o resultado dessa pesquisa que vocês acabaram de ver do Solomon Asch? O que deu de resultado? Olha que interessante. O Solomon Asch, ele descobriu que 1/4 das pessoas resistem muito bem à pressão social. Outro 1/4 das pessoas sucumbem completamente à conformidade social e vão dar a resposta errada, mesmo sabendo que a resposta é errada. Da mesma forma, o resto, os outros 50% das pessoas, vão variar entre estar em conformidade e manter a sua própria opinião. Então, olha que interessante isso aqui. E o Solomon Asch, gente, ele percebeu que esse experimento ele criava dúvida na mente de muitos participantes, por mais óbvia que fosse a resposta, né? Aquilo que eles tinham certeza passava a ser criticado internamente por causa da pressão social, né? Inclusive, os participantes, posteriormente, chegaram a relatar que as linhas eram quase iguais às linhas padrão, por mais que não fossem. Olha que interessante isso. Gente, a conformidade social é uma área de estudos da psicologia social. E a psicologia social, gente, é uma das bases do que a gente tem, que a gente chama de hipnose moderna. A hipnose moderna ela é muito baseada na psicologia social, né? Muitos estudos sérios sobre a hipnose acabou vindo dessa área da psicologia. E, gente, é importante a gente entender a conformidade social, não só por causa da hipnose, mas para a gente entender a vida em sociedade, porque isso tem
tudo a ver com vida em sociedade, né? Tá, deixa eu só ver se eu esqueci algo aqui. Deixa eu falar algo. Tá, beleza. Então, segundo Solomon Asch, por meio da conformidade social, a gente pode ter pensamentos caracterizados por autoengano, podendo fazer uma pessoa facilmente ignorar uma avaliação realista do que está acontecendo. Gente, convido vocês a pensarem sobre política e a trazerem à mente esse tema conformidade social. Agora, eu vou botar um outro vídeo aqui para vocês, que fala de conformidade social. Deixa eu compartilhar aqui. E vamos lá. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the Vamos University. lá, vamos voltar, gente. Vamos voltar. Vamos voltar. É muito divertido esse experimento mesmo, né? Aí, bora lá. Gente, isso é conformidade social. Tá claro aqui para vocês agora, depois de terem visto esses vídeos, né? Bom, eu tinha falado para vocês que conformidade social é algo que pode acontecer dentro de um grupo ou não. Então, a gente viu que aquela mulher, ela continuava em conformidade mesmo estando sozinha. E, mesmo não sabendo por quê, as pessoas que foram chegando depois continuaram entrando em conformidade. Olha que interessante isso, gente. Então, nós nos adaptamos para um contexto seguindo normas e regras desse grupo. Tá? Isso geralmente vai acontecer de forma inconsciente, automatizada. E por que será, gente, que eu estou falando tanto de hipnose e conformidade? Né? Será que tem relação entre uma coisa e outra, entre hipnose e conformidade? Tem, gente, tem muita relação, tá? Aquilo que a gente vai chamar de cliente engajado, de cliente com atitude adequada,
de cliente em conformidade é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Aquela conversa que a gente tem antes, que a gente diz, olha, você pode ter 4 posturas diferentes. O que eu quero é que eu diga e você siga sem julgar. Isso é conformidade, gente. Tá? Então, se a pessoa que vai ser hipnotizada, ela não está em conformidade com relação ao processo de hipnose, provavelmente ela não vai conseguir ser hipnotizada. Tá? Provavelmente isso não vai acontecer. E aí, gente, cabe a você, como hipnoterapeuta, estar atento para ver se essa pessoa está em conformidade com o processo ou não. Se a pessoa que eu vou hipnotizar não tem interesse em ser hipnotizada, se ela não tem engajamento necessário, ela não vai se envolver. Consequentemente, as respostas que a gente está querendo gerar não vão ser geradas. E aí, quanto maior o interesse, quanto maior a motivação essa pessoa tiver com relação ao processo, maior a conformidade, maior o engajamento e mais facilidade a gente vai ter para ir gerar esse processo de hipnose. E o Solomon Asch, ele fez diversos experimentos. E nesses experimentos, ele dividiu a conformidade social em 2 tipos diferentes de conformidade social. Ele dividiu no que a gente vai chamar de conformidade normativa e de conformidade informacional. Vamos entender esse negócio aí. A conformidade informacional, gente, ou influência informacional, né? Porque o Solomon também chama de influência. Vamos entender que conformidade e influência está aqui, ó, tá juntinho. A influência informacional ou conformidade informacional, ela vai acontecer quando nós adotamos a visão de terceiros ou de um grupo, porque a gente supõe que esse terceiro ou esse grupo possui mais conhecimento ou mais informações com relação a algum tema ou a algo, né? Isso que a gente vai chamar de influência informacional ou conformidade informacional, na hipnose de Dave Elman, a gente chama isso de autoridade. É autoridade, gente. Quem tem mais informações tem maior influência sobre os outros. Né? Ah lá, o Paulo Xini fez um comentário aqui. Ele disse, já vi um experimento com macacos, na gaiola dos macacos. Olha, esse experimento é bom, Paulo. Esse experimento é muito bom. Eu vou falar sobre esse experimento aqui. Esse experimento vai além da conformidade, né? Mas dá para a gente falar um pouco sobre isso. Esse experimento que o Paulo está falando, gente, é um experimento que a galera da constelação familiar fala muito. Eles pegaram um grupo de 5 macacos, botaram dentro de uma sala, dentro de uma jaulinha ali, e num canto botavam uma escada e lá em cima pendurado um cacho de banana. Quando qualquer um desses macacos subiam a escada e tocavam um cacho de banana, todos os macacos que estavam dentro das salas recebiam um jato de água muito gelado. Então, aconteceu uma vez, o macaco ia lá, tocou, puf, jato de água em todo mundo. Depois vem outro macaco, vai lá, sobe, toca, na hora que ele toca, puf, jato de água gelada em todo mundo. Na terceira vez, todo mundo sabe que vai tomar jato de água gelado. Consequentemente, se algum dos macacos ousa tentar subir a escada e tocar no cacho de banana, o que os outros macacos faziam? Eles tiravam ele de lá antes, puxavam, descia o cacete nesse macaco e impedia ele de subir. O que os cientistas fizeram, gente? Eles tiram o macaco de lá de dentro e botam um macaco novo. O macaco novo não conhece as regras, o que ele vai fazer? Ele vai subir para pegar a banana. Porém, enquanto ele sobe, os macacos puxam ele, desce o cacete no macaco e ele não pega a banana. Depois, o que os cientistas fazem? Eles tiram outro macaco de dentro e botam um novo. O novo macaco vai subir, antes de subir, os outros puxam e desce o cacete nele. Ele não pega a banana. Depois, os cientistas tiram outro macaco, botam um macaco novo. Esse macaco tenta subir, eles tiram ele, desce o cacete no macaco. Resultado, gente, chega uma hora que todos os macacos que estão dentro da sala nunca tocaram no cacho de banana e nunca tomaram jato de água gelada. Mas todos eles continuam replicando o comportamento de não tocar no cacho de banana e de bater no macaco que pensa em subir e pegar o cacho de banana. Isso mostra para a gente que a gente está seguindo regras que são processos invisíveis. A gente está executando conformidades e regras sem justificar isso daí, sem analisar a origem disso. Né? São processos que vão acontecendo literalmente de forma inconsciente e a gente só está replicando essas coisas. Né? Bom, então a gente tem a tal da influência informacional que eu falei, que é quando alguém tem mais informações sobre um tema, e a gente vai ter a conformidade normativa, ou influência normativa. A influência normativa é a influência que vai acontecer quando a gente adota o comportamento de terceiros para corresponder à expectativa positiva da pessoa
ou do grupo, né? Então, a informacional é autoridade, a normativa tem a ver com pertencimento, não exclusão, tá? Basicamente é isso aí. E a influência normativa ou conformidade normativa está diretamente relacionada à nossa necessidade de segurança como indivíduo, de pertencimento, né? E o fato é que, independente de quem for, nós vamos entrar em conformidade, gente. A gente busca ser aceito, a gente busca pertencer. Não adianta você achar que você não quer entrar em conformidade, que todo mundo busca entrar em conformidade. Vamos voltar, então. Vamos falar de influência normativa. Um exemplo de influência normativa, gente, é o exemplo que eu dei de vocês estarem na sala de aula, né? Quando a gente está numa sala de aula, se algum aluno começa a levantar, a andar pela aula, a falar alto, a chamar a atenção dos outros alunos, o próprio grupo começa a excluir essa pessoa. Principalmente se esse grupo pagou para estar nessa aula, né? Então, ao estar dentro de uma aula, existe um conjunto de regras que são implícitas, que fazem parte desse contexto, que todo mundo que está lá dentro, que não seguir essas regras, tende a ser expulso desse grupo. Tá? Bom. Beleza. E aí a gente vai ter a outra influência, né? Que é a tal da informacional, ou a conformidade informacional. A conformidade informacional, como eu já disse, é o processo de autoridade, e ele vai acontecer quando alguém possui mais informações, mais conhecimento sobre um tema. Só que PS, gente, não é só conhecer ou só dominar um tema. É aparentemente conhecer ou dominar um tema. Não precisa conhecer ou dominar um tema para transmitir autoridade. Tá? Por quê? Porque autoridade, gente, não se relaciona com título. Não se relaciona. A autoridade é uma forma de se comunicar. E a gente vai entender isso aqui hoje, tá? Então, a conformidade informacional, né, que é a tal da autoridade, é uma das coisas mais centrais que a gente vai ter na hipnose. É a partir da conformidade informacional que a pessoa que vai ser hipnotizada fica muito mais influenciável e passa a cooperar mais com o processo, seguindo as sugestões, né? Exemplo. Vamos supor que você está doente. Você está na porta de um hospital e chega um Zé Ruela passando na rua e fala o que você tem que fazer para resolver o seu problema. Você ouve o que o Zé Ruela falou. 5 minutos depois, você está dentro do hospital e você ouve o que o médico falou. Qual dos dois você vai seguir? Qual opinião tem mais impacto em você? O que o Zé Ruela falou que passou na rua ou o que o médico falou? Obviamente que é o que o médico falou. Por quê? Porque o médico possui autoridade quando a gente está falando de um contexto de medicina, de saúde, né? Então, a partir da conformidade informacional, a gente vai ser muito mais influenciado. Por isso, a gente vai cooperar e vai buscar corresponder a essas expectativas, né? Da mesma forma, se você está com problema jurídico, você pode ouvir a opinião do seu amiguinho ou você pode ouvir a opinião de um advogado. Opinião de um advogado vai te influenciar muito mais do que a opinião de um amiguinho, né? E falando em conformidade, principalmente da conformidade informacional, eu vou passar para vocês mais um vídeo hoje. Hoje é um dia que eu estou passando vários vídeos, gente. Eu vou mostrar para vocês um experimento bem famoso chamado Experimento Milgram. Deixa eu só achar um minuto que eu vou botar ele aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. From the early 60s to the early 70s, a group of social scientists conducted a series of experiments examining the nature of human behavior and its relationship to social conventions and situations. In this setting, I allow things to be done to me that I wouldn't allow in any other context. The dentist is about to put an electric drill into my mouth. In this setting, I willingly expose my throat to a man with a razor blade. Stanley Milgram, one of the most influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? These are questions.
But he might be dead in there. The experiment requires that you continue, teacher. 330 volts. The experiments that Milgram and others conducted were controversial, and for ethical reasons may never be conducted again. Yet the results of those experiments remain groundbreaking, profoundly revealing about the tensions between the individual and society, and increasingly relevant to contemporary life. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an event that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated residing in the world. Ambitious. 2 years ago, I was the veterans. Now, before we go into the next room. About 2 years ago, I was the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts, and you increase the shock one step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go on this thing? As far as is necessary. What do you mean, as far as is necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. You don't know. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and inappropriately. 150 volts. Experimenter. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Go me on. out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the shock board, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. As his voice began to show increasing frustration, so did I.
And I was really in a state of Tá ótimo. real Vamos falar um pouco sobre esse experimento, gente. Vamos lá. Vamos voltar. Deixa eu organizar minha tela aqui de novo. Deixa eu só achar. Gente, alguém aí pode ver o resultado do experimento Milgram para mim? Eu esqueci, eu não anotei aqui. Resultado, experimento Milgram. Experiência Milgram. Tá. Cadê a porcentagem? Se alguém puder achar aí no chat, por favor, procure para mim. Tá, então vamos lá, daqui a pouco eu pego esse dado aqui para vocês, gente. Ah lá, o Paulo chegou aqui, achou aqui para gente. Muitos apresentaram sinais de incômodo, como suor, tremedeira e gaguejo, por exemplo, mas mesmo assim foram até o final. Dessa forma, os dados de Milgram mostram que 65%, ou seja, 2/3 das pessoas dos estudos, deram choques até o nível máximo. Olha isso aqui, gente. 2/3 das pessoas deram choque até o nível máximo. E o outro 1/3 foi quase até o nível máximo. O que isso mostra, gente? Esse experimento, ele mostra pra gente que se nós fôssemos os soldados nazistas, nós também teríamos feito aquelas atrocidades. E não adianta falar que não, porque o número deixa muito claro. Deixa muito claro. Ah lá. Dessa forma, os dados de Milgram mostram que 65% dos estudos... Milgram também fez variação do mesmo estudo para avaliar possíveis situações que poderiam aumentar ou diminuir níveis de obediência. É bem isso mesmo. Fez vários. E várias pessoas seguiram depois, gente. Isso mostra que a gente está entrando em conformidade social sempre, sem justificar isso daí, né? E a gente vai seguir regra. Isso é conformidade social, viu, gente? Isso é conformidade. Então, é importante a gente entender os efeitos da conformidade informacional, né, da conformidade social, porque é isso que vai tornar a hipnose poderosa, é isso que é o combustível para a hipnose. E já que a gente está falando de conformidade informacional, de autoridade, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui, gente. Bom, primeiro, claramente que a sua autoridade vai ter um impacto diferente de contexto para contexto, tá? Antes de eu seguir, a Odile Paganotto falou: estes experimentos é a amostra do verdadeiro efeito manada. Sim, verdadeiro efeito manada. No fim dessa aula de hoje, gente, eu vou estar falando especificamente sobre o efeito manada, porque isso que a gente chama de efeito manada na hipnose, ou de... Não é infectar, como que a gente chama mesmo, gente? Quando um é hipnotizado e o outro depois passa a ser porque o outro foi hipnotizado, né? Isso também é efeito manada. Depois eu vou falar mais sobre isso. Eu estava falando sobre impactos, gente. E a autoridade é um negócio abstrato. Como assim abstrato? Porque dependendo do contexto, isso vai ser diferente. Então, tem duas pessoas indo para uma igreja evangélica. As duas pessoas têm o mesmo problema. Um é ateu, outro é evangélico. Se essas duas pessoas têm o mesmo problema e ouvem do mesmo pastor as mesmas coisas, uma vai ser impactada de forma diferente que a outra. Por quê? Porque uma não tem a crença no pastor, não tem a crença, não tem a fé naquilo que o pastor está falando, ou seja, ele não representa autoridade para aquela pessoa. Então percebam, gente, que a autoridade não é só um título. A autoridade é algo contextual também. Tá? É contextual. Da mesma forma, um médico vai ter autoridade para falar sobre certos assuntos. Se esse médico for falar sobre a estrutura de uma ponte, de um prédio, ele não tem autoridade nenhuma. Né? Mas, gente, é o seguinte. Nós somos hipnólogos, né? Estamos falando aqui de hipnose. E eu, como hipnólogo, eu quero que o meu cliente entre em conformidade comigo, porque eu quero que ele siga as minhas sugestões. E aí, eu, como sou um terapeuta, eu atuo com uma linha humanista, eu não quero gerar aquela sensação de eu ser um mestre, alguém que deve ser seguido por si só, mas eu quero ser uma autoridade no sentido de eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o hipnólogo aqui. Eu domino o que eu estou fazendo.
Nada mais além disso. Você sabe a solução para você, mas eu domino o tema. Então, é possível você transmitir autoridade, gerar conformidade informacional, sem ter aquele tom de controle. Né? É possível, com certeza é possível. E com certeza, gente, certificações, reconhecimento público, tudo isso gera e aumenta a autoridade. Mas a autoridade é muito mais uma impressão, uma sensação que é transmitida por meio da nossa comunicação verbal e não verbal, do que um título, né? Então, a forma que eu me apresento, a forma que eu transmito as informações, a minha forma de comunicar é o que vai trazer essa sensação de eu ser uma autoridade em algo ou não. Um exemplo, gente, tem pessoas que fazem 10 cursos de hipnose, que saem do curso com medo de hipnotizar, com vergonha de hipnotizar. Quando essa pessoa está insegura e vai hipnotizar, essa insegurança é transmitida por meio de toda a linguagem. A voz dela vai mudar, a expressão facial vai mudar os gestos, isso é comunicação. Da mesma forma, a gente vai ver que tem criança de 12 anos que aprendeu hipnose no YouTube, que está hipnotizando todos os coleguinhas na escola. Então, perceba que não é os 10 certificados que vão trazer autoridade, é a postura. Se a criança consegue se imbuir de uma autoridade e assumir uma postura de hipnólogo, ela já vai gerar conformidade. Né? Tanto, gente, eu tenho certeza que você já passou por essa situação onde... vamos dar um exemplo, peraí. Não, esquece o que eu ia falar, gente. Eu ia dar um exemplo que não é adequado aqui, não. Vamos seguir. Tá. Vamos dar outros exemplos de autoridade, gente. Vamos dar outros exemplos de autoridade para vocês entenderem melhor isso aqui. Um dia, estava no meu aniversário. Eu estava reunindo com os meus amigos. Estava todo mundo no meu apartamento. A gente estava ouvindo música, conversando. De repente, um dos meus amigos desmaiou. Ele caiu duro. É um cara de 1,90 m. Ele caiu duro. Na hora que ele caiu duro, ele estava encostado na minha pia, né? Quando ele caiu, ele desmontou e a nuca dele bateu na pia, que é de granito, e ele caiu desmaiado no chão. Então ele caiu, puf, bateu a nuca e caiu no chão. Na hora que fez isso, já baixou a música, já parou a festa, todo mundo começou a se movimentar. Uma outra pessoa que estava na festa, que também é um hipnólogo, né, o Finote, ele vira e fala para mim assim: Roberto, molha a nuca dele, molha a nuca. Eu estava do lado da pia, ele estava do meu lado, meu amigo, eu pegava a água da pia, molhava a nuca dele, pegava a água da pia, molhava a nuca dele. E aí, de repente, ele foi voltando, né? Ele foi voltando, acordou. A festa voltou normal. Passou uns 5 minutos, o Finote vem, me puxa de lado e fala assim: Roberto, eu não falei molha a nuca, em momento algum. Eu falei, olha a nuca. Porque ele bateu a nuca dele. Mas olha que interessante, gente. A gente estava dentro de um contexto que envolvia pressão social. O Wellington, o Finote, ele assumiu a postura de autoridade e me deu uma sugestão direta: molha a nuca. Ao receber essa sugestão e ver o Wellington como autoridade naquele contexto, eu aceitei a sugestão de molhar a nuca sem julgamento, sem análise. E eu fui molhar a nuca do cara. Isso é um claro exemplo de autoridade, de conformidade social. Teve um experimento, gente, que na verdade é uma pegadinha, que já foi refeito inúmeras vezes. Pega um lugar, enche de ator, e bota uma pessoa que não sabe que todo mundo lá é ator. A pessoa entra, é um restaurante, tá todo mundo comendo, de repente uma pessoa do lado da mesa dessa pessoa aí começa a ter uma parada cardíaca, cai duro no chão. No momento que a pessoa cai dura no chão, chega uma pessoa de jaleco branco, começa a movimentar, vira para essa pessoa e fala assim, ó, pega aquele abajur ali, descasca aquele fio, vamos dar um choque para reanimar ele agora, a gente tem pouco tempo. O cara pega, desmonta o fio, vai lá, eles vão dar um choque, na hora que ele vai dar o choque, liga as luzes. E ele percebe que estava todo mundo fingindo. Só que percebam, gente, esse cara aceitou a sugestão de pegar um abajur, de tirar o cabo, desencapar o cabo para dar um choque nessa pessoa. E a pessoa que falou para ele falar isso estava de jaleco. Depois do experimento mostra que essa pessoa de jaleco veio da cozinha, era uma cozinheira. Porém, como a pessoa viu ele de jaleco, entendeu que era um médico ou algo do tipo e, por conformidade, aceitou a sugestão sem julgamento, sem análise. Então, percebam, gente, que isso que a gente vai chamar de conformidade informacional ou autoridade faz sentido ter outro termo que o Solomon Asch dá, que é influência informacional. Por quê? Porque isso é uma influência. A conformidade, ela vai gerar poder de influência e vai gerar aceitações de sugestão sem julgamento, sem análise. Né? Sem julgamento, sem análise.
E aí, a gente pode dar o exemplo da tal da capa do mago, né? Na hipnose, a gente fala da capa do mago, que o hipnólogo precisa se imbuir de uma confiança grande para ser transmitida. E é justamente isso. A capa do mago é a tal da autoridade, né? Bom, vamos lá. Vamos dar um outro exemplo de como aumentar a autoridade. Gente, imagina que eu vou fazer uma apresentação em público de hipnose. E simplesmente chego lá no palco e começo a falar, galera, eu sou hipnólogo, vou fazer uma apresentação aqui para vocês, vou hipnotizar, quem quiser já levanta a mão a participar, já levanta a mão, e por aí vai. Isso é uma coisa. Mas se antes de eu entrar nesse palco, chega alguém e fala assim, e agora vai vir aqui o maior hipnólogo brasileiro, o reconhecido, famoso Roberto Botelho, hipnólogo poderoso que hipnotiza todo mundo. Perceba, gente, que nesse segundo caso, essa simples apresentação já me imbuiu de certa autoridade. Então, notem que não é o título que vai trazer essa conformidade informacional. É a postura, é a apresentação, é a comunicação envolvida no processo, e não o título. Obviamente que o título ajuda, mas não é tanto assim, né? Bom, já falei muito de autoridade aqui para vocês, de conformidade, né? Quer dizer, e agora eu vou começar a falar sobre conformidade na hipnose, né? Na hipnose especificamente. Mas como vocês já me conhecem muito bem, eu não vou já chegar falando de autoridade, de conformidade de hipnose. Vamos falar da história desse negócio, gente. Vamos lá. Em 1933, tinha um cara chamado Clark Hull. O Clark Hull, gente, ele era um pesquisador, ele era um psicólogo comportamental, e ele fazia os estudos dentro de uma universidade americana. Esse cara chamado Clark Hull, gente, ele é muito famoso para psicologia comportamental, e para a gente ele é importante por quê? Porque ele foi o professor do Milton Erickson. Então, o professor acadêmico do Milton Erickson. Foi ele que ensinou o Milton Erickson a fazer pesquisa acadêmica. Em 1933, o Clark Hull, ele escreveu um livro chamado Hipnose e Sugestionabilidade, né? E percebam que ele fala sugestionabilidade, não susceptibilidade. Tá? Hoje a gente não fala mais susceptibilidade, a gente fala sugestionabilidade. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Seguindo. O Clark Hull, ele fez diversos experimentos que chocaram o mundo da hipnose, que geraram assim um grande alvoroço, né? Por quê? Porque o Clark Hull, ele conseguiu provar por meio de experimentos que a gente não precisava falar de transe para fazer hipnose. Para fazer hipnose. Ou até mesmo para ensinar hipnose. Ele percebeu que era possível fazer tudo isso sem citar qualquer estado, né? E uma das pesquisas dele, gente, ele fez o seguinte. Ele separou 2 grupos de pessoas. Esses 2 grupos receberiam as mesmas sugestões hipnóticas. Então, tinha o grupo A e o grupo B, que receberiam as mesmas sugestões, porém, o grupo A, passaria por uma indução hipnótica antes de receber as sugestões, e o grupo B não. Né? Então, a única diferença é que um passa por uma indução, o outro grupo não. O Clark Hull fez o experimento, analisou os resultados, e ele percebeu o seguinte, que a indução hipnótica, ela é muito menos importante do que os hipnólogos dizem. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fez com o grupo A também aconteceu com o grupo B. Olha que interessante. Então, ele nem falou de hipnose, ele nem fez indução hipnótica, e no grupo B, ele conseguiu fazer que as pessoas aceitassem sugestões super complexas. Sugestões de dissociações, de anestesia, de amnésia, sem falar hipnose, sem falar de estado alterado, sem fazer indução, né? Mas ele percebeu algumas coisinhas ali também, gente. Ele percebeu que quando a gente faz uma indução hipnótica, ele aumentava um pouquinho a sugestionabilidade dessas pessoas. E aí, gente, a gente já sabe que a indução hipnótica realmente ajuda, mas ele percebeu uma coisa, que o que ajudava não era o transe que era gerada pela indução, mas sim a ritualização da própria indução em si. Eu vou repetir isso. O que o Clark Hull conseguiu provar é que a indução ajudava não pelo estado que a indução gerava, mas pelo simples processo de ter sido ritualizado. Então, ele percebeu que esse aumento da sugestionabilidade, essa facilidade em aceitar sugestões, eram decorrentes da indução e não do estado de transe.
né? Então, para o Clark Hull, o transe ele não causava hipnose nenhuma. Ele percebeu que o transe poderia surgir como resultado de um processo, mas que talvez isso fosse muito mais fruto de uma sugestão do que qualquer outra coisa, né? E aí, para o Clark Hull, a indução hipnótica, o ritual, criou um contexto específico que fazia com que a pessoa aceitasse com maior facilidade essas sugestões. Ele descobriu que você pode fazer hipnose sem induções, mas que se você fizer indução, você vai ter um pequeno benefício, uma maior facilidade. Então, Clark Hull separou a hipnose do transe. Ele entendeu que a indução era só um ritual que aumentaria o engajamento da pessoa. E aí tem algo a mais, gente. O Clark Hull, ele percebeu que qualitativamente, com e sem hipnose, as mesmas coisas aconteceriam. Ou seja, eu consigo gerar anestesia sem hipnose. Eu consigo gerar dissociação de personalidade sem hipnose. Porém, quando eu faço isso dentro da hipnose, eu consigo isso quantitativamente. Mais quantitativamente, né? Ou seja, eu consigo as duas coisas sem hipnose, com e sem. Mas se eu faço hipnose, eu consigo em maior quantidade. É isso que o Clark Hull descobriu ali. O Clark Hull, ele era um psicólogo comportamental, né? Mas note que quando ele fala sobre indução, ele está falando sobre gerar engajamento, sobre gerar conformidade social, né? Então, o ritual da indução hipnótica, ele é ótimo para ser feito na hipnose, e a gente vai fazer, né? Só que a gente vai fazer isso ritualizando. Ritualizando. Por quê? Porque o ritual ele tem como objetivo separar algo no tempo. O ritual, ele atribui um significado a algo que vai ser feito. Então, quando eu viro para o meu cliente e falo assim, olha, agora a gente vai fazer a indução, agora a hipnose vai começar. Perceba que tinha um antes desse momento, que é o antes, não o momento pré-hipnose, o não hipnose, e começa a indução, é o momento onde ali vai rolar a hipnose. A indução já contém em si a expectativa de que a hipnose vai acontecer naquele momento. E é justamente o criar o contexto, o ritualizar esse processo, que faz com que essa expectativa se amplie, né? Com que essa resposta se amplie. Aí, no livro do Clark Hull, lá, o Hipnose e Sugestionabilidade, na página 391, o Clark Hull diz o seguinte: nenhum fenômeno hipnótico pode ser produzido na hipnose que não possa ser produzido em menor grau por sugestões dadas na condição normal de vigília. Ou seja, tudo que eu faço dentro da hipnose, eu também faço fora em menor quantidade, né? Bom, eu já falei para vocês que conformidade social é uma área de estudos da psicologia social. E esse termo, conformidade social, gente, ele passou a ser utilizado na hipnose, principalmente a partir dos estudos de duas pessoas que são importantes para a gente, que são os estudos de um cara chamado Sarbin e os estudos de um outro cara chamado Barber, Fyodor Sarbin e Fyodor Barber. O Sarbin, gente, ele baseou seus estudos muito no que o Clark Hull falou, né? Clark Hull, vamos lembrar aquele professor do Erickson, né? O Sarbin, ele acreditava que as respostas que as pessoas tinham com relação ao processo hipnótico, elas eram motivadas pela pessoa cumprir o papel dela social como um sujeito hipnotizado. Ou seja, a pessoa que vai ser hipnotizada, ela vai assumir o papel de pessoa hipnotizada e vai agir como uma pessoa hipnotizada. Perceba, gente, que aqui a gente está falando sobre um processo de atuação. Atuação. Estar hipnotizado envolve atuar como se estivesse hipnotizado. Isso o Sarbin e o Barber chamaram de teoria dos papéis. Teoria dos papéis. E teoria dos papéis, gente, é um modelo de hipnose. Tá? É um modelo. A gente fala de hipnose como se fosse tivesse o modelo do Dave Hellman. O Sarbin e o Barber criaram um modelo de hipnose sem falar de transe, né? Ah lá, a Odile falou o seguinte: eu percebo que durante a anamnese, o cliente já está aceitando sugestões. E dessa forma facilita a análise do engajamento no tratamento. É justamente isso. Exatamente. Acontece mesmo, a pessoa já está aceitando sugestão. Inclusive, a gente está falando com o cliente está fazendo isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um movimento ideomotor, né? É um movimento ideomotor. É a cabeça se movimentando de forma involuntária, seguindo o que ela está aceitando ali, né? Próximo. Então, dentro da teoria dos papéis, gente, a hipnose não é um fenômeno que depende de um estado. No caso da teoria dos papéis, eles entendem que a hipnose é um
comportamento. Olha que interessante, gente. A hipnose, nessa visão de psicologia social, é um comportamento que ocorre dentro da conformidade social. A pessoa entra em conformidade social e se comporta como se estivesse hipnotizada. Quando ele divulgou a teoria dele, várias pessoas criticaram e associaram essa ideia de conformidade social, essa ideia de teoria dos papéis, como se fosse atuação, como se fosse fingimento. Mas a questão é a seguinte: o próprio Sarbin, ele declarou que tem uma grande diferença entre um fingimento e uma hipnose. Por quê? Porque durante a hipnose, a pessoa que está atuando, ela se identifica com o papel dela. E processos que estão fora da tomada de decisão dela vão acontecer, ou seja, coisas que ela não conseguiria gerar tomando decisão vão acontecer dentro da hipnose. E isso é algo característico da hipnose. Então, por mais que envolva conformidade e atuação até certo ponto, ainda assim é um fenômeno real e fidedigno. Tá? É importante que vocês saibam disso. Então, no caso, o sujeito hipnotizado, ele não apenas se comporta exatamente como seu papel, mas ele também se identifica subjetivamente com esse papel em algum grau, pensando e sentindo como se ele realmente estivesse hipnotizado e como se realmente algo automatizado e inconsciente estivesse acontecendo ali. Então, por mais que seja um fenômeno social, comportamental, a pessoa hipnotizada realmente tem a sensação de perda de controle e de que processos hipnóticos estão acontecendo. Isso é algo único da hipnose. Então, para o Sarbin, a hipnose é um processo que envolveria a expectativa que a pessoa possuiria sobre hipnose. Expectativa. Por quê? Porque a expectativa que a pessoa tem hipnotizada do que vai acontecer quando ela for hipnotizada. Basicamente é isso. Isso é conformidade. Porque a expectativa que eu tenho é a forma que eu vou entrar em conformidade. Se eu tenho expectativa de que quando eu estiver no processo de hipnose, eu vou entrar em conformidade, vou agir de uma forma específica, vou ficar calmo, vou ficar de olhos fechados, vou falar pouco, vou me movimentar pouco, ela vai agir dessa forma. Né? E é justamente esse atuar, é justamente esse engajamento que a gente quer, porque é isso que a hipnose faz que a hipnose ocorra. Né? É justamente esse atuar, esse agir conscientemente que faz com que os processos hipnóticos comecem a acontecer. Né? Por quê? Porque quando eu me engajo, eu gero o processo ideodinâmico, que a gente falou na última sessão. O processo ideodinâmico, ele começa consciente, com engajamento. Mas depois que ele segue, ele vira automático. Né? O Yuri falou, então hipnose é igual a um comportamento social? Não posso afirmar obrigatoriamente que sim, Yuri, mas pela psicologia social e comportamental, sim. Hipnose é um comportamento e não um estado. Né? Seguindo. Então, a hipnose começa pela conformidade, a pessoa vai agindo de uma forma ativa, e à medida que o processo segue de forma ativa e o processo ideodinâmico vai acontecendo, isso passa a virar passivo. Ou seja, a pessoa começa fazendo hipnose, mas depois que o processo de hipnose segue, ela não precisa mais fazer nada. Ela só passa a reagir de forma involuntária às sugestões. Então, a conformidade social, ela é um dos principais combustíveis iniciais para que a hipnose ocorra. Né? É isso que vai fazer que a hipnose comece a acontecer. E a teoria inicial do Sarbin, gente, acabou ficando muito simples, muito fraca. Né? Careceu de algumas explicações, mas foram fazendo experimentos em cima disso e algumas coisas ali foram se completando. Né? Ao mesmo tempo que o Sarbin estava fazendo isso, veio o Barber, que se juntou com o Sarbin, que é outro psicólogo social, né? E os dois começaram a trabalhar juntos. E aí eles criaram um modelo de hipnose que hoje a gente chama de teoria sociopsicológica da hipnose. Olha que legal, gente. Aqui hoje eu já estou falando de mais um modelo de hipnose. Né? Eu já falei do modelo do Elmo, eu já falei da teoria dos papéis, eu já falei do modelo do Clark Hull. Estou falando agora do modelo sociopsicológico da hipnose. Por que eu estou falando tanto de falar sobre modelos de hipnose? Porque parece que a gente só tem o Elmo no Brasil, né? Parece que só tem modelo da hipnose do David Elmo. Então, para o Barber, tanto o hipnotista quanto o sujeito que é hipnotizado, os dois vão assumir e representar os papéis que eles devem representar. Né? O hipnólogo deve assumir o papel de hipnotista, né? Assumir a capa do mago, e o hipnotizado deve assumir o papel de hipnotizado e entrar em conformidade agindo como uma pessoa hipnotizada deveria agir. Né? Bom, em 1974, o Barber fez um experimento em que ele relacionou diversos fatores com o funcionamento da hipnose.
Durante essa pesquisa dele, gente, ele concluiu que as pessoas hipnotizadas elas reagiriam a 8 elementos diferentes. Mas vamos lembrar, gente, que isso aqui também foi complementado depois, tá? O Barber ele descobriu que algumas variantes seriam as atitudes do sujeito com relação ao processo, as expectativas que a pessoa tem com relação ao processo, o texto, o tom de voz das sugestões, a linguagem não verbal associada às sugestões, a motivação do sujeito hipnotizado com relação à atividade, que ele vai chamar de hipnose, o relaxamento ou não, pode afetar também, e algumas outras coisinhas lá, gente. Então, é o seguinte, o Barber ele fez várias pesquisas interessantes, e uma delas é importante aqui para a gente. Vamos entender essa pesquisa que ele fez. Ele pegou uma galera, e ele informou a todos esses participantes que eles estariam participando de um experimento que envolveria a capacidade de imaginação. Ele não falou que tinha envolver hipnose, ele falou que envolveria imaginação. Só isso. E aí, ao invés dele fazer uma indução hipnótica nessa galera, ele dava uma instrução para elas. A instrução era, olha, eu quero que vocês sigam instruções motivacionais para essa tarefa. Eu quero que vocês se motivem a seguir essas sugestões, essas instruções. Então, ele sugeria para que essas pessoas cooperassem com o experimento, imaginando o efeito que essas instruções motivacionais iriam gerar. Então, olha que interessante, gente. Ele diria para a galera que eles precisam cooperar e se engajar em imaginar o que eles diriam para eles. Eles não diziam que estava rolando hipnose ali. E ainda eles diziam uma coisa a mais. Eles diziam que o outro grupo que estava participando, que eles tinham tido um baita sucesso no experimento. Ele disse isso. Aí o Barber foi lá, deu as sugestões, fez o experimento e analisou os resultados. O que ele descobriu? Ele descobriu que os sujeitos que eram motivados, instruídos a cooperar, imaginando a sugestão, imaginando o objetivo, que esse grupo tinha respostas muito similares ao mesmo grupo que passou por uma hipnose e recebeu as mesmas sugestões. Olha que interessante, gente. Então, mesmo sem falar de hipnose, ele conseguiu quantitativamente, não qualitativamente, quantitativamente, basicamente o mesmo resultado entre o grupo que falou que tem hipnose e o grupo que não falou que tem hipnose. Como que ele conseguiu o mesmo resultado? Fazendo que os dois grupos se engajassem, cooperassem. Cooperação aqui é o que a gente chama de conformidade social. Né? Olha que interessante, gente. Então, com essa pesquisa, ele apoiou a ideia de que não existe a necessidade de postular a existência de qualquer estado alterado da consciência para explicar a hipnose. Porque não precisou. Ele só precisou dizer coopere. Né? Coopere e imagine. Então, portanto, o simples fato da gente utilizar o termo hipnose, criar um contexto hipnótico, isso já pode fazer toda a diferença para a gente. Vamos entender isso aqui. Melhor, daqui a pouco eu falo sobre o contexto, porque o contexto é importante aqui para a gente. O Barber, gente, ele criou uma teoria que ele chamou de paradigma tridimensional da hipnose, onde ele descobriu que existem pessoas que vão ter mais facilidades de serem hipnotizadas, né? E, no caso, são 3 tipos de pessoas que, segundo o Barber, teriam maior facilidade. A primeira dimensão, o primeiro tipo, seriam as pessoas que são muito imaginativas. Aquelas pessoas que fantasiam muito. Essas pessoas que fantasiam muito, que são muito imaginativas, tendem a serem excelentes sujeitos hipnóticos. O segundo tipo de pessoa, que é a segunda dimensão, ela estaria relacionada com uma parcela menor da população, que são pessoas que têm uma maior tendência, uma maior propensão a terem amnésias de situações importantes. Tá? E, por último, o terceiro grupo de pessoas é um grupo maior, que são as pessoas que entram em conformidade com facilidade. São as pessoas que possuem atitudes, motivações, expectativas e cognições que são fortemente positivas em relação ao processo hipnótico. Então, quem imagina bem, quem tem amnésia com facilidade, quem entra em conformidade com facilidade, tende a ser hipnotizado mais fácil. Basicamente, é isso aí. E aqui eu já citei vários modelos de hipnose, né? Já citei modelo de Erickson, já citei modelo do Clark Hull, já citei a teoria comportamental do Clark Hull, citei teoria dos papéis, citei teoria sociopsicológica da hipnose. Então percebo que não tem só o modelo de Dave Elman na hipnose, não, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente está tão acostumado a falar de hipnose como se só existisse Dave Elman, e, na verdade, tem um mundo muito além, né? Tem um mundo muito além.
No Brasil, a gente só ouve falar de Dave Elman, mas até agora, nessa aula, eu já falei de 6 modelos diferentes. Vai ter mais. Vai ter mais modelos, gente. Vamos lá. Tá. Outra coisa que eu tenho que dizer, né? Vocês sabem que eu sou um nerd com relação à hipnose, adoro estudar esse negócio. E quem tá aqui comigo aprendendo, gente, vai aprender hipnose de verdade, tá? Aqui vocês não vão ficar aprendendo só subconsciente, não. Comigo vocês vão aprender hipnose de verdade, vão ver que tem vários modelos diferentes. Bom, vamos falar mais do uso da conformidade dentro da hipnose, mais especificamente de outro contexto, de outro contexto histórico. Em 71, gente, 1971, veio 2 pesquisadores, chamados Evans e Orne. Os dois, eles observaram diversas pessoas sendo hipnotizadas e eles fizeram uma pergunta clássica da hipnose. Mas e se o hipnotista sumir depois da sugestão? E se ele morrer? O que acontece se o hipnotista morrer? O que eles fizeram para descobrir isso? Eles separaram a galera em 2 grupos e foram pesquisar esses 2 grupos de pessoas. Um grupo era formado de pessoas altamente... todo o grupo era formado de pessoas que eram altamente sugestionáveis. Ou melhor, desculpa, gente, estou confundindo aqui. O grupo era formado de pessoas altamente sugestionáveis, enquanto o grupo 2 era formado de pessoas exclusivamente resistentes. Grupo A, pessoas altamente sugestionáveis. Grupo B, pessoas resistentes. Os membros do grupo 1 não receberiam sugestões alguma de como responder ao experimento que ia acontecer. Elas estavam indo sem pré-sugestões. Enquanto o grupo para o membro 2, que era o grupo resistente, os cientistas pediam para eles simularem e fingirem que estariam se comportando como bons sujeitos hipnotizáveis. Então, o grupo A não teria pré-sugestões, que é o grupo que é altamente hipnotizável. O grupo B, que são pessoas resistentes, receberia a instrução de que elas deveriam simular e fingir que estão sendo hipnotizadas. O grupo 1 não teria instruções, o grupo 2 sim. Aí o experimento seguia da seguinte forma, gente. Eles faziam uma indução hipnótica na pessoa e depois o hipnotista teria uma emergência e sairia da sala, né? Aconteceu um problema, o hipnotista saiu. E depois que o hipnotista não estava mais lá, eles continuavam observando as pessoas reagindo ou não às sugestões que elas já tinham recebido, né? E aí eles foram analisar os resultados. E o que eles descobriram, gente, o Evans e o Warren descobriram, é que os sujeitos que estavam fingindo e simulando que estavam hipnotizados, quando o hipnotista saía da sala, eles paravam de fingir. Ao mesmo tempo, enquanto estava lidando com o grupo que era altamente hipnotizado, que não pediram para ele se engajar, quando o hipnólogo saía da sala, eles continuavam reagindo à sugestão. Olha que interessante isso, gente. Ou seja, após essa experiência do Evans e do Orne, eles sugeriram que os sujeitos que permaneceram se comportando como hipnotizados, que estavam sob efeito da hipnose, eles não estavam fingindo. Eles não estavam fingindo. O que isso quer dizer, gente? Que é um processo de atuação, mas não é fingimento. A resposta hipnótica é real e fidedigna. Isso, claro que o Barber e o Sarbin já sabiam. Depois dessas pesquisas do Orne, veio um cara chamado Irving Kirsch. O Irving Kirsch, ele é diretor da equipe de pesquisa da Universidade de Harvard, né? Da equipe de pesquisas de placebo e hipnose de Harvard. Ele é o bambambam da hipnose mundial. E ele desenvolveu um projeto que envolvia justamente observar e analisar pessoas hipnotizadas. Ele replicou estudos parecidos com o do Orne, né? E, basicamente, ele fez o seguinte, ele pegou os mesmos grupos e tanto sujeitos que seriam hipnotizados quanto os que estariam simulando ouviriam os mesmos áudios com sugestões hipnóticas enquanto estavam sendo observados, né? E aí, o que o Irving Kirsch descobriu? Ele descobriu que aquele grupo de pessoas que estavam fingindo ser hipnotizadas, eles acreditavam que eles não estavam... quer dizer, que o grupo que estava fingindo ser hipnotizado e que não sabia que estava sendo observado e sozinho, eles respondiam a um número muito menor de sugestões comparado com quando eles estavam sendo observados. Isso quer dizer, essas pessoas que estavam fingindo, quando estavam em grupo, quando havia conformidade social com mais pessoas observando, elas geravam um maior número de respostas. Quando tinha pessoas observando, elas geravam mais respostas do que quando elas estavam sozinhas ouvindo um audiotape. O que isso quer dizer? A conformidade social vai fazer com que até pessoas que não conseguem reagir bem à hipnose
reajam bem. É basicamente isso daí que está mostrando. O grupo que não estava sendo observado não aceitou tanta sugestão, o grupo que sabia que estava sendo observado gerou uma maior resposta, por mais que fosse o grupo de pessoas resistentes. Né? Tá, seguindo. O outro grupo, o grupo A, que era o grupo altamente hipnotizável, reagiu à experiência do Irving Kirsch, gente, reagindo muito bem às sugestões, independente de estarem sendo observadas ou não. É importante vocês saberem disso também. Essa pesquisa, ela apoia a ideia de que os sujeitos que participaram realmente da hipnose tendem a experimentar de uma forma genuína os efeitos das sugestões hipnóticas, ao invés de apenas estarem fingindo. Existe muita coisa relacionada à hipnose que vai além da conformidade. Porém, gente, conformidade é um dos principais elementos, né? O Irving Kirsch, para quem não sabe, ele trabalha com outro modelo de hipnose, que a gente chama de modelo sociocognitivo da hipnose. Ou seja, estou apresentando aqui para vocês hoje o 7º modelo diferente de hipnose, que é o modelo sociocognitivo ou sociocomportamental da hipnose. Mas voltando. Para que a hipnose ocorra, a gente vai precisar criar um contexto hipnótico. E a gente vai... Por que a gente vai criar um contexto hipnótico? Para garantir que a pessoa que vai participar entre em conformidade com a gente. Então, além de criar um contexto onde a hipnose vai acontecer, é essencial que você tenha criado uma expectativa adequada de como que ela vai reagir, de como que ela vai lidar, como que ela vai se comportar quando ela estiver hipnotizada. Isso traz para a gente a ideia, gente, de que o mais importante na hipnose para a gente não é a hipnose, é o pré-talk. Por que o pré-talk? Porque é o pré-talk que vai abrir os filtros na mente da pessoa e vai criar as ideias adequadas que seriam as expectativas que vão estar sendo utilizadas depois. Eu vou ensinar a pessoa como ela deve reagir, como ela deve se comportar, para depois ela reagir como eu quero que ela se comporte. Né? Basicamente é isso. E se o cliente não tiver conformidade social, provavelmente a hipnose não vai acontecer. Né? E é essencial que você saiba gerar conformidade, né? Que você saiba, além de gerar, você notar se o seu cliente está em conformidade. Porque se você não souber notar se o seu cliente está em conformidade, você vai falhar muito mais vezes, né? Basicamente é isso aí. Então, dentro do trabalho clínico, essa motivação para o processo é essencial, né? Porque além da hipnose, nós estamos lidando com um processo que é terapêutico. E terapia geralmente é um processo expositivo, principalmente regressão. E terapia expositiva envolve lidar com sofrimento. Se eu estou lidando com sofrimento e exposição, gente, vai ter resistência que vai surgir na terapia. E se vai dar resistência, uma das melhores formas de lidar com resistência é gerar conformidade. Porque através da conformidade ela vai enfrentar essa resistência. Né? Então, um trabalho terapêutico, antes de qualquer sessão, antes de qualquer atendimento de hipnose, a gente precisa garantir que o cliente está em conformidade e que ele vai seguir o papel de pessoa hipnotizada. E lembre-se que grande parte da sua função como hipnólogo é explicar bem o que é hipnose e, principalmente, explicar como ele vai reagir, como ele vai se comportar ao ser hipnotizado. Uma das suas principais funções é abrir esse filtro na mente do cliente para que ele reaja de uma forma que você quer. Né? Basicamente é isso aí. Então, vamos dar um exemplo, gente. Chega o cliente para mim e fala, eu quero parar de fumar. E aí eu viro para esse cliente e falo, tá, o que fez você decidir parar de fumar? Aí meu cliente diz, minha mulher não gosta que eu fume. Se a mulher dessa pessoa não gosta que ele fume, ele não tem motivação suficiente para parar de fumar. Provavelmente ele não vai parar de fumar. O meu trabalho como terapeuta é perceber que essa pessoa não tem essa conformidade, que ela não tem essa motivação. Então, eu tenho que aprender a calibrar essa motivação do meu cliente, a calibrar se ele está entrando ou não em conformidade com relação ao processo. A maneira mais fácil de eu perceber isso daí, gente, é notar a linguagem do cliente. O cliente está trazendo linguisticamente. Né? Seria diferente do meu cliente chegar e falar assim para mim, Roberto, eu quero largar o cigarro porque eu amo muito a minha mulher. E ela vai se separar de mim se eu não parar de fumar. Perceba que ambas as situações, a desculpa é a mesma. Ele está parando de fumar por causa da mulher. Mas a motivação, no segundo caso, é muito maior. Então, a linguagem do seu cliente também já está trazendo isso. Né? Já está deixando evidente se ele tem ou não uma conformidade com relação ao processo de hipnose e ao processo terapêutico.
E aí, gente, existem formas de estar calibrando isso, né? E o meio que a gente vai ter de calibrar isso é a nossa percepção, é a nossa acuidade sensorial. A nossa acuidade, né? Meus sentidos. Então, a gente pode descobrir a conformidade, gente, dando pequenas instruções para o nosso cliente. Você vai dar pequenas instruções, pequenas sugestões, e vai ver se ele reage ou não. Então, você vai dar sugestões assim, separe os pés, bote os pés um do lado do outro, bote as mãos sobre sua coxa, inspire profundamente, feche os olhos. Todas essas sugestões, gente, passam informações. Passam informações. E a resposta que a pessoa vai ter a partir dessas pequenas sugestões vai dizer muita coisa para a gente. Porque quando eu digo assim, feche os olhos, ou digo inspire profundamente, a pessoa pode ficar demorando para fechar os olhos. Ou pode nem fechar. Se eu digo feche os olhos, ela já fecha. Isso mostra que ela está seguindo minha sugestão. Se ela aceitou imediatamente, isso mostra que, sem hesitação, isso mostra que ela não racionalizou. Isso demonstra conformidade social. Então, se você der uma pequena sugestão do tipo inspire profundamente, feche os olhos, bote a mão sobre as coxas, e a pessoa hesitar ou demorar para responder, isso é sinal de baixa conformidade social. Isso significa que a pessoa não está engajada o suficiente, né? Então, cabe a você estar atento, notando essa hesitação da pessoa que vai ser hipnotizada com relação ao processo, né? Bom, já dei essa ideia aqui, de dar pequenas sugestões. Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar aqui. Tá. Mas e se eu estou dando essas pequenas sugestões, meu cliente não está reagindo como eu quero, gente? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir para a pessoa abrir os olhos e eu vou ter que conversar com ela. Eu vou falar, fulano, o processo de hipnose envolve engajamento. Depende de você fazer parte do processo, ele é ativo também. Você tem alguma dúvida? Você tem algum medo? Então, o primeiro passo é abrir os olhos e conversar com o cliente. Basicamente é isso aí, né? Mas lembre-se que pode ser que você tenha que explicar mais de uma vez, explicar diferente. E o negócio não é só explicar, não. O negócio é ensinar como ele deve se comportar. Como ele deve se comportar. Porque, gente, você ficar 2, 3 horas ensinando o que é hipnose, não obrigatoriamente ensina como o cliente deve se comportar. O importante do pré-talk não é ensinar hipnose, é ensinar como o cliente deve se comportar. Basicamente é isso aí. Aquele pré-talk que você faz em 2 horas, você pode fazer em 1 minuto se você precisa explicar o que você quer que ele faça. Porque é só isso que importa. Tá? Então, você vai falar sobre criar a expectativa de um engajamento, porque a hipnose é um processo que é um comportamento de hipersugestionabilidade. Né? Bom, agora eu vou pedir licença para o meu amigo Lucas de Albuquerque, que estava assistindo essa aula, mas parou de assistir por algum motivo aqui. Eu sei que ele vai assistir a gravação depois. E eu vou pegar algo que ele geralmente fala, que é o efeito Pigmaleão, o efeito Galatea. Gente, Pigmaleão é um termo que vem de um mito, né? Um mito lá da Grécia, onde Pigmaleão era o rei da ilha de Chipre. O Pigmaleão, ele era um rei, e ele fez uma escultura de uma mulher. Essa escultura era feita de mármore, e ele se apaixonou pela escultura que ele mesmo fez. O Pigmaleão, ele estava desencantado com as mulheres do reino dele, da ilha dele, e ele decidiu esculpir a mulher ideal. E essa mulher ideal ele chamou de Galatea, né? A Galatea, que era a escultura do Pigmaleão, ela ficou tão bonita, ela ficou tão bela, gente, que o Pigmaleão se apaixonou pela escultura. E aí ele passou a adornar essa escultura, ele passou a dar presentes para essa escultura. Mas o problema era, a Galatea era tão perfeita, mas ela não tocava o Pigmaleão, ela não conversava com o Pigmaleão, ela não respirava, e o Pigmaleão sofria por isso. Então, a deusa Afrodite se compadeceu com o Pigmaleão e o sofrimento dele e transformou a escultura Galatea, a estátua Galatea, em uma mulher real, em uma mulher que veio a se apaixonar pelo Pigmaleão. Então, a Galatea representava para o Pigmaleão a idealização, a expectativa perfeita, né? Gente, esse mito de Pigmaleão, ele está presente no mito grego de Ovídio, tá? De Ovídio. Vocês podem ver lá os contos de Ovídio, que vocês vão encontrar esse mito lá. Mas por que eu estou falando de Pigmaleão de Galatea, gente? Porque surgiu um efeito base que é parecido com isso, que chamaram de Pigmaleão. Esse efeito ele tem outro nome também, chama efeito Rosenthal. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Efeito
Rosenthal. Esse efeito Rosenthal, gente, ele veio a partir de uma pesquisa muito interessante. Muito interessante. Olha isso aqui, gente. Se chama efeito Rosenthal porque foi feito por um pesquisador chamado Robert Rosenthal, em 60, e eles queriam descobrir quais os efeitos que as expectativas que os professores tinham sobre os alunos e a forma que essas expectativas influenciavam o desempenho desses alunos. Né? Como que a expectativa que os professores tinham sobre os alunos influenciava o rendimento acadêmico deles. Então, o que eles fizeram? Estava no início de um ano letivo, em uma escola lá da Califórnia. Eles pegaram os alunos dessa escola e fizeram um teste de inteligência, um teste de QI, do 1º ao 6º ano dos alunos dessa escola. Esses professores, eles não tiveram acesso ao resultado desses testes. Os professores não tiveram. Quem teve acesso foi o Rosenthal. E por que eles não deram acesso aos professores? Porque eles queriam que os professores não soubessem realmente quem são os alunos mais inteligentes. Né? Eles queriam que eles não soubessem, justamente. E o que os cientistas fizeram, gente? Os cientistas, o Rosenthal e os autores do experimento, eles sortearam alguns alunos da turma, alguns alunos da escola, independente do QI, independente da inteligência delas. Ou seja, fizeram algo randômico, e eles deram aos professores uma lista desses alunos, dizendo que esses alunos que foram sorteados, eles não falaram que foram sorteados, que esses alunos eram os alunos mais inteligentes da escola, que eram os alunos mais talentosos da turma. Ou seja, os professores receberam uma lista falsa, dizendo que alguns alunos eram os alunos mais talentosos. Só que PS, gente, não eram. Foi sorteado. O que aconteceu, gente? O que aconteceu a partir disso? O resultado, gente, foi que os professores passaram a dar mais atenção para as crianças que eles acreditavam que tinham maior potencial. Esses professores, eles passaram a ficar mais gentis e mais solícitos, explicando e reforçando ainda mais o comportamento de estudo desses alunos. No final do ano, gente, o que aconteceu? Essas crianças que foram identificadas como as crianças mais inteligentes, essas crianças tiveram um aumento muito grande nas notas IPS, num teste de QI que foi feito no fim do ano. Independente do teste de QI inicial que foi feito no começo do ano. Olha que interessante, gente. Ou seja, os alunos que os professores esperavam que eram os alunos mais talentosos, passaram a dar mais resultado com relação ao processo, pela simples expectativa do professor com relação ao resultado deles. Olha que legal isso, gente. Esse mesmo experimento do Rosenthal, ele foi replicado, gente, mais de uma centena de vezes ao redor do mundo, tá? Inúmeras escolas já replicaram esse mesmo experimento. E mesmo assim, gente, o resultado é o mesmo. O resultado é sempre o mesmo. Matematicamente, o desvio padrão máximo que ocorreu dos dados foi de 0,5%. Olha que interessante, desvio padrão é de 0,5%, ou seja, é nada. Cada vez que a gente replica esse experimento, se reforça a tese do experimento. Olha que interessante isso. E aí esse experimento passou a ser chamado de efeito Rosenthal ou efeito Pigmaleão. Né? Por que efeito Pigmaleão, gente? Porque o Pigmaleão mostra pra gente que quanto maior expectativa a gente tem sobre uma outra pessoa, mais essa pessoa tende a corresponder com a nossa expectativa. Basicamente isso. Então, nós, como hipnólogos, a gente deve aplicar o efeito Pigmaleão dentro da terapia. Você, como terapeuta, deve acreditar que o seu cliente pode mudar e vai mudar. E vai mudar. E aqui eu trago para vocês um conceito que tem a ver com a hipnose ericksoniana e com a psicologia humanista. Isso é psicologia humanista, gente. Por quê? Porque as bases da psicologia humanista e hipnose ericksoniana é justamente essa. O terapeuta, ele tem que acreditar que o cliente não está quebrado. Ele tem que acreditar que o cliente é que nem você, que o cliente vai, que o cliente pode mudar, que é fácil para ele promover uma mudança. E o simples fato do terapeuta acreditar que essa pessoa tem habilidade e a capacidade de mudar é o suficiente para fazer com que essa mudança possa acontecer de forma espontânea. Olha que interessante isso, gente. Então, o simples fato do terapeuta acessar esse estado de confiar no cliente, de confiar no processo que o cliente pode mudar e vai mudar, isso é o suficiente para alterar toda a nossa comunicação verbal. Isso vai fazer com que a pessoa hipnotizada passe a reagir ainda melhor ao processo. Basicamente é isso aí. E aí, além desse tal efeito Pigmaleão, a gente vai ter um outro efeito, que a gente chama de efeito Galateia.
O efeito Galateia, gente, ele fala... A Galateia é aquela estátua perfeita lá do Pigmalião, né? O efeito Galateia, ele se refere a um processo de autoeficácia, né? Que seria o poder que eu tenho sobre a minha própria mudança. Ou seja, quando mais eu mesmo acredito no processo, no meu potencial, melhor resultado eu tendo a dar. Né? Então, aqui no efeito Galateia, a gente está falando justamente sobre autoridade e sobre conformidade informacional, sobre a capa do mago. Eu, como hipnólogo, eu tenho que confiar no meu processo, em mim mesmo. Quando eu confio no processo, isso vai ser transmitido de forma não verbal para o outro. E eu vou dar mais resultado e o outro vai dar mais resultado também. Então, o processo terapêutico, ele deveria envolver uma confiança em mim, a confiança no outro, confiança no processo de mudança, né? Quanto mais confiança o hipnoterapeuta transmitir por meio da linguagem verbal e não verbal, melhor tende a ser a resposta hipnótica com relação ao processo. E aí a gente chega à conclusão. Quando eu vou fazer os atendimentos de hipnoterapia e mudança, eu preciso, primeiramente, acessar um estado de confiança em mim, um estado de confiança que o outro não está quebrado, que o outro pode mudar, e um estado de confiança com relação ao processo hipnótico por si só. Quanto mais confiança eu possuo dentro de tudo isso, mais fácil é a conformidade de acontecer. E aí, gente, como último tópico aqui, estamos finalmente acabando. Citar o efeito manada, né? O efeito manada acontece muito na hipnose, gente. Quando a gente faz hipnose em grupo, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado. Para quê? Para que eu não faça, para que eu fazer hipnose de alguém, a primeira pessoa que eu faça a hipnose não influencie negativamente os outros. Porque pode ser que eu faça hipnose em um grupo e a primeira pessoa que eu pegue não dê certo o resultado. Se a primeira pessoa não deu certo, todas as outras pessoas vão ver isso não dar certo e isso vai contaminar o ambiente, promovendo uma maior dificuldade de resposta. Da mesma forma, se eu vou fazer hipnose em grupo e a primeira pessoa que eu pego para fazer hipnose entra bem em conformidade, reage muito bem ao processo, as outras pessoas que estão observando tendem a entrar em conformidade, vão se engajar mais com relação ao processo também. Elas vão ser contaminadas positivamente. O que eu quero dizer com isso, gente? Ao fazer hipnose em grupo, a gente vai sempre fazer primeiro uma pré-seleção. Nós nunca vamos ficar buscando fazer sugestões com todos. Gente, você só vai fazer sugestão com todo o grupo se for coisa simples, se for elemento simples, do tipo uma cola na mão. Não é legal a gente buscar fazer uma amnésia em um grupo. Por que não é legal fazer uma amnésia em grupo? Porque a amnésia é complexo e existe uma grande probabilidade de muita gente não aceitar. Se eu dou uma sugestão em grupo de amnésia e vários não geram amnésia, isso pode contaminar todo o ambiente e as pessoas não vão entrar em conformidade. Da mesma forma, se eu pego as pessoas, se eu seleciono bem e mostro para todo mundo as pessoas que reagem bem ao processo de hipnose, essas outras pessoas vão ser contaminadas por isso, vão passar a reagir ainda melhor. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de efeito manada na hipnose. Né? Basicamente, é isso aí. Bom, gente, tecnicamente terminamos aqui. Foi 1h30 de aula hoje, acho que foi bastante. Se você assistiu essa aula até aqui, se você aprendeu nem que seja um pouquinho, já dá um like aqui nesse vídeo, tá? E me ajuda clicando no sininho, aperta para se inscrever no meu canal, tá? E eu sei que muitos estão vendo essa gravação, estão vendo a gravação dessa aula, mas saiba que essa aula aconteceu ao vivo agora, via Zoom. Tem algumas pessoas aqui acompanhando comigo. E quem acompanha comigo geralmente tem algum bônus, pode tirar dúvidas, às vezes tem demonstrações e tudo mais. Então, se você que está assistindo essa gravação, saiba que você pode assistir essas aulas ao vivo com a gente. Essas aulas acontecem semanalmente. A gente tem um grupo de hipnose, onde a gente discute o tema. Você pode participar desse grupo das nossas mentorias, das nossas aulas ao vivo. E saiba que esse nosso grupo aberto está na descrição desse vídeo. Fica ligado aí nas nossas atividades e vem participar do nosso grupo com a gente. E caso você quer saber mais do meu trabalho, ou caso você busque alguma mentoria de hipnose, ou algum curso de hipnose, você pode acompanhar também o meu trabalho pelas minhas mídias sociais, que é Roberto Botelho Hipnose. Agradeço a sua audiência, um grande abraço aí, até mais!